Alô, alô, torcida maquiana, muito boa tarde. Como vocês estão? Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo. Eu sou o Gabriel de Castro e nós iremos começar mais uma live aqui do nosso querido Bode Gregório. Hoje com o nosso querido Chiquinho, convidado especial aí para essa live de hoje, tá? Hoje um pouquinho mais cedo, às 14 horas, porque o Chiquinho ele tá morando na Espanha e lá a gente tem um fuso horário de 5 horas positivas, 5 horas pra frente. Então, se aqui são o quê? Se aqui são 2 horas, lá são o quê? 17, 5 da tarde. Não, são 14, lá são 19. São 19 horas, são 7 da noite. Então, lá já é noite, enquanto aqui é tarde. Então, meus queridos amigos, a gente vai seguir o mesmo esquema de sempre, tá? Vamos conversar, vamos bater um papo. Vocês que quiserem deixar sua pergunta, sua mensagem pro Chiquinho, por favor, que possam deixar aqui na caixa de comentários, tá? Hoje nós vamos debater também falar sobre algumas novidades aí pro futuro do MAC, principalmente nesse campeonato maranhense. Tem gente chegando no elenco, tem atletas que vem para somar. Ainda hoje deve ser apresentado mais um mais um volante, perdão, mais um atleta aí para fazer parte do elenco do MAC. E é isso, tá? Eu vou aqui mandar a mensagem pro nosso querido Francisco das Chagas, mais conhecido como Chiquinho, rapaz. Então, quem já tá participando aqui é o Giliardi. Boa tarde, Giliardi. Lembrando, pessoal, mais uma vez pedindo, deixe sua mensagem aqui, sua pergunta pro Chiquinho, tá? Ele que atua aí no MAC durante 5 anos, muito tempo, né? Vamos conversar com esse grande atleta da nossa história. E só enquanto ele ainda não aceitou aqui o convite, vamos só relembrar alguns pontos, tá? A nossa apresentação do MAC acontecerá amanhã, pessoal. Amanhã, segunda-feira, tá? Às 15 horas no CT, no Parque Valério Monteiro. Nós iremos tomar todos os cuidados em relação à higienização, tá? Estamos esperando o protocolo do nosso departamento médico para divulgar para todos vocês, mas já sabemos que alguns cuidados serão tomados, tá? Como, por exemplo, a imprensa não participará aí dos nossos treinamentos, tá? Vamos ver aqui. Ele está aqui já. Vamos aceitá-lo. Aguardando. Enquanto ele aguarda, só relembrando, já foram anunciados, pessoal, 3 reforços, tá? Um para cada posição da zaga. Tivemos aí o lateral direito Michel, que esteve no MAC, tá? Já pela nossa passagem na Série D de 2017. Tivemos também anunciado o Anderson, zagueiro que foi campeão em 2018 na Copa FMF, ao lado, por exemplo, do próprio Maicon. Talvez aí podemos reeditar essa zaga campeã. E na lateral esquerda tivemos o Guilherme, que aqui no estado do Maranhão ele esteve em 2018, né? Fez parte da elenco do Botafogo Clube. Ano passado estava no Nacional de Manaus e esse ano aí jogará pelo Maranhão Atlético Clube. Deixa eu ver se o Chiquinho já está a postos. Meu amigo, boa tarde ou boa noite. Consegue me ouvir? Boa tarde. Sim, estou te ouvindo perfeitamente. É um prazer. Me ouve? Sim, sim. Sim. Aqui é quase boa noite, né? Mas o solzão é de fora, né? É um prazer muito grande participar dessa família maquiana. Um prazer mesmo enorme, já que já estou bastantes anos fora do nosso país, né? Principalmente da nossa cidade. Uhum. Então, meu amigo, vamos começar esse nosso papo, né? A gente tem quase aí uma hora, 40 minutos, né? Perfeito. Só relembrando aqui para os nossos torcedores, você quiser deixar sua mensagem aí pro Chiquinho, né? Que, por favor, deixa aqui nos comentários, tá? Alguma mensagem, alguma pergunta, alguma recordação para ele, por favor, deixa aqui na nossa caixa de mensagens, tá? Eu não sei se é algum problema de conexão, meu amigo, mas
Eu só consigo te ouvir, eu não consigo te ver, tá? Pera, um momento, tá legal, um momento. Só um Comigo, momento. você consegue me Eu, ver tô, ou só consegue eu ouvir? consigo, sim, Consegue não, me eu ver também? consigo te ver. Sim, eu consigo te ver perfeitamente. Perfeito. Então, vamos Pera só. começar, né? Vamos conversar. Bom, Perfeito. durante a semana, e principalmente alguns torcedores mais jovens, Chiquinho, pensavam, por exemplo, que você era formado nas categorias de base do MAC, né? Só que a gente conversando, você tem uma história antes do Maranhão, né? Você passou por outros locais. Você pode falar um pouco pra gente como começou tudo? Com quantos anos você começou a jogar bola? Qual foi seu primeiro time? Com muito prazer, viu? Realmente, olha, eu sou colinense, né? Uhum. Colinense mesmo da Gema, né? Nasci em Colinas do Maranhão, né? E meus primeiros passos, por que não dizer, né? Meus primeiros toques na bola, comecei mais ou menos com 6, 7 anos, em ruas, né? Peladas de rua, peladeiros. E aos 13 anos, mais ou menos, eu me mudei para Imperatriz. E eu tinha isso na cabeça. A minha ideia, em épocas diferentes, por exemplo, os anos 80, era muito complicado você ter um sonho em uma pequena cidade do interior. Mas eu tinha esse lado. E quando me mudei para Imperatriz, sabia que o futebol Imperatriz era um pouco mais desenvolvido, né? É um pouco mais desenvolvido. E eu comecei em times de bairro também, né? Aos 13, 14 anos, 15 anos, disputando campeonatos amadores. E surgiu aí a primeira oportunidade para participar de uma competição amadora muito boa, né? E em seguida também houve uma grande oportunidade para participar da seleção amadora, né? No qual ia disputar o intermunicipal. Eu tive a sorte de jogar talvez 3 jogos pela seleção, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, né? E o Imperatriz em seguida me fez um convite para participar da equipe profissional. E foi aí que começamos, né, a levar as coisas um pouco mais em sério. E para te falar a verdade, é uma luta, ela vem mesmo de baixo. Mas você, com muita dedicação, se realmente é aquilo que você quer, você consegue, não sozinho, mas sempre com a ajuda de outras pessoas, né? O seu lado você tem, mas você tem que colocar o seu lado como profissional, como homem e como responsável por si próprio, mas você tem que ter também o equilíbrio do outro lado. E foi aí que eu comecei a dar meus primeiros passos. Apesar do Maranhão ter uma grande escola, né, que sempre teve, né, eu estou falando, mas vocês depois me cortam aí, viu? Estou tentando simplesmente explicar um pouquinho como eu comecei no futebol. E tive mais ou menos de 81 até mais ou menos 83, foi quando eu sabia que tinha que dar um passo diferente na minha vida. Tinha um pouco mais de ambição para conseguir os meus objetivos. E sabia que Imperatriz, naquele momento, não era o local ideal para me dar esse passo. Uhum. E para muita gente que me conheceu naquela época, pensava que eu tinha dado um passo atrás, ao ir a uma pequena cidade que se chamava Graçaranha, né, através do meu grande amigo Iltinho, que se ele está me ouvindo, que deixo um forte abraço para ele. É uma pessoa no qual eu tenho uma admiração muito grande, não só como jogador, como amigo. E, através daí, tivemos 2 anos disputando jogos amistosos, porque o prefeito dessa cidade gostava muito de futebol. E, passado 2 anos, ele nos levou para fazer um teste no Maranhão. E, graças a Deus, as coisas ocorreram tudo dentro da perfeição, né? Tivemos a sorte e assinamos nosso primeiro contrato. E aí começou tudo, né? E você chegou no MAC em 85, né? Exatamente. Eu tive no MAC de 85 a 90. Foram 5 anos aí de muitas partidas, de muitos jogos. Conta pra gente aqui algumas lembranças assim especiais que você tem daquela época. Tenho bastante, viu? Para te falar a verdade, o primeiro ano foi um ano de adaptação. Mas mesmo assim eu posso considerar um ano super positivo, apesar de não chegarmos à final.
Mas a nível pessoal, né, eu falo mais ou menos a nível pessoal, né, e a nível profissional, foi um ano de adaptação. Era muito difícil você chegar do local onde você chegou, do interior, né, principalmente quando você admirava grandes atletas, que nessa época o futebol maranhense tinha grandes talentos, e eu me juntei a eles para aprender, né, e graças a Deus, a adaptação foi ótima. Praticamente a recomendação e praticamente toda a gente que estava envolvido nesse clube, principalmente nessa época, me deu praticamente uma força muito grande, me deu essa expectativa de poder criar e sonhar, né? E graças a Deus, esse espaço que eu dei, eu não me arrependo. E tive momentos no Maranhão, apesar da minha grande frustração no Maranhão, foi ter jogado 5 anos e não ter conseguido um título para poder homenagear essa torcida que tanto me deu muitas alegrias através das suas bancadas. Porque eu me senti um jogador realizado no Maranhão. E só me deixou um pouco triste o fato de não poder premiar essas pessoas com um título, no qual tivemos 4 disputas, 4 finais, e nenhuma delas conseguimos ser os vencedores, né? E nesse outro lado eu já não vou comentar, eu falo de futebol, né? E posso dizer que nós tivemos nessa época os melhores times, talvez, que o Maranhão já obteve dentro de campo. Mas o futebol é assim, nem sempre os melhores conseguem, naqueles momentos, as vitórias necessárias. Coisas do futebol, né? Sim, sim. Tanto, meu amigo, mas não se preocupe, viu, que o seu nome sempre estará eternizado na nossa história, viu, do Maranhão Atlético Clube. A prova disso é que o Elton 3280, Chiquinho, ele manda mensagem Sim. assim. Ele mandou uma mensagem assim: Chiquinho, olhei muitas atuações suas no MAC que tinham meio-campo durante vários anos com Batista, Tica e Daniel. Era um ótimo meio-campo, né, Chiquinho? Era um ótimo, não, era um excelente meio-campo. Eram jogadores com muitos talentos. Eram atletas que valia a pena, e foi para mim um orgulho muito grande poder fazer parte desse elenco. Não só desse elenco, desses elencos, né? De 85 a 90, eu não sei se posso mencionar nome por nome, porque são muitos aqueles atletas que passaram no Maranhão, que tentaram fazer uma história, que tentaram dar o máximo, e infelizmente nesses pequenos anos não conseguimos dar essa alegria, não por falta de qualidade, mas sim porque eu acho que o futebol é assim. Eu comparo talvez o Maranhão com aquela seleção de 82 do Brasil, sabe, nessas Ótima décadas. comparação, Chiquinho. Se compreende que tinha muito talento, fizeram de tudo, mas o futebol foi injusto naquela época com o Brasil. E da mesma forma, eu também atribuo isso ao Maranhão nessa época. Não menosprezando os adversários, que tinham grandes times, que a disputa era muito grande, mas acho que nós merecíamos um título. Mas não vamos lamentar agora isso, tá bom? E posso dizer mesmo, esse grande seguidor, que o que ele está dizendo aí é uma realidade. Só relembrar o nome dele aqui. Pode falar, Chiquinho. Sim. O Elton. O Elton, um grande abraço para você, meu amigo. A sua reflexão aí, o seu ponto de vista foi muito bem colocado, porque eu que jogava na frente, eu tinha o meu campo, se eu não me engano, o primeiro ano e o segundo, Batista, Tica e Daniel, depois vieram outros grandes atletas, mas esse meio campo ele ficou tão famoso nessa época, que a gente que jogava na frente estava descansado, estava despreocupado, porque esses homens, de vez em quando não, quase sempre, metia sempre a gente na cara do gol, facilitava o nosso trabalho, e fazia até com que a gente se sentisse atleta, tá entendendo? De uma forma simples, porque esses atletas tinham muito talento. Muito obrigado aí. Eternizava vocês, né? Era só presente todo jogo. É verdade, viu? São grandes lembranças que eu lembro de pequenos detalhes, outros não, né? Mas pequenos detalhes, eu praticamente me vem à memória grandes jogos que nós fizemos, grandes clássicos, mesmo com equipes mais ou menos consideradas pequenas, que não era sempre jogos muito difíceis, e
você depois de um jogo analisava tudo aquilo e via, rapaz, nós temos um time muito bom. Vamos lutar para tentar ganhar um pouco o que é esse campeonato, esse ano, ou o ano que vem, ou depois. E fica essa lembrança. A minha dor e talvez o meu dissabor, aquilo que eu sinto mesmo como mágoa, é não ter dado ao Maranhão justamente essa alegria. Mas não se preocupe, você, como eu falei, eternamente será lembrado. E olha aqui, ó, o Sena, ponto oficial de Santana do Sim. Ipanema, Alagoas, acompanhando aqui a gente. Mandar uns alôs aqui para o Antônio Luiz Araújo, Marcelo Gomes, o Paulinho Baião. Olha, chegou outra pergunta aqui, Chiquinho, do Alexson Diga, Flávio. Queria saber, Chiquinho, qual foi a principal dificuldade enfrentada durante a sua carreira? Fala de adversário ou fala de clube ou fala de atleta? Olha, ele não diferenciou, mas se você quiser falar dos dois, fica melhor. Olha só, eu praticamente, assim, dificuldade não, agora respeito eu sempre tive. Tive aí um duelo durante 5 anos com um lateral, vou falar primeiro a nível individual, chamava-se Luiz Carlos, do Sampaio. Talvez o melhor jogador, naquela época, um dos melhores laterais que eu vi jogar. Inclusive é um grande amigo meu. Essa luta com o Luiz Carlos, essa disputa, ela já vem de há muito tempo, já vem desde o Graça Aranha. Nós disputamos um acesso contra Rosário e ele estava jogando. Nós tivemos a sorte de ser campeão, mas nessa época não pudemos disputar o Campeonato Maranhense, por vários fatores. Mas esse atleta me marcou bastante. É um atleta que tinha uma qualidade muito grande. A nível de clubes, eu acho que o Sampaio, na época, e jogar em Imperatriz, talvez seja os fatores mais difíceis que já passou na minha carreira. Não que eu não conseguisse êxito. Eu praticamente Imperatriz nunca consegui, eu nunca perdi um partido em Imperatriz, nos 5 anos que eu tive aí, tanto com o Imperatriz contra com o Tocantins, né? Agora, a nível de duelo de clube, o Sampaio talvez foi dos clubes que mais me deu trabalho, e jogar no interior do Maranhão, ou seja, Imperatriz. Até hoje, Imperatriz é bem difícil. Naquela É época complicado, é? já era o Frei, Chiquinho. O estádio Era o Frei, sim, era o Frei Fã da Badia. Aquilo era uma loucura, né? É verdade. A gente, Imagino. sim, principalmente, né, a gente tinha que sair numa sexta-feira à noite, naquele ônibusão, naquele terrenozão, aquelas estradas loucas, e tinha que enfrentar uma série de dificuldades. Mas Lá. mas valia a pena, viu? Era o jogo, se o jogo fosse no domingo, vocês tinham que viajar na sexta, né? Na sexta pela noite, né? Na Aí, sexta-feira à noite. aí vocês só chegavam na terça-feira ou na segunda-feira? O jogo era no domingo, Se a o jogo gente fosse no viajava na domingo. sexta, sim, a gente viajava na sexta-feira à noite, chegava mais ou menos pela manhã de sábado, né, ia para concentração para o hotel, à tarde a gente ia treinar um pouquinho, né, para conhecer um pouco, e dormia, né, de sábado para domingo, para se preparar para o jogo, né. Uhum. E na volta você chegava aqui na terça-feira. Não, chegávamos porque a gente saía domingo pela noite, Logo depois do depois do jogo, jantar. né? Exatamente, a gente jantava e, consequentemente, a gente pegava essa estrada zona de volta, viu? Perfeito, perfeito. Então, pessoal, só relembrando aqui, vocês se quiserem deixar sua mensagem ou alguma pergunta para o Chiquinho, é só deixar aqui nos comentários, tá? E Francisco das Chagas, meu amigo, você obviamente continua assistindo futebol, continua assistindo jogos e etc. Você acredita Olha, que... Sim? fala, continua. Você acredita que o futebol mudou muito dos anos que você jogava para hoje? Os jogadores da sua época poderiam ter o mesmo sucesso, até mais sucesso que hoje? Ou você acredita que não, é tudo muito diferente? Olha, para te falar a verdade, a minha opinião sincera, mesmo, bem sincera, eu acho que o futebol mudou bastante e não para melhor.
Eu falo a nível de qualidade e a nível de espetáculo, né? Eu acho que qualquer década, o futebol ele sempre foi um futebol de negócio, um futebol de espetáculo, e as pessoas sempre foram ambiciosas. Eu acho que juntar, reunir tantos atletas numa mesma década com tantos talentos, isso jamais vai existir como a década de 80, de 70 e 80. E 90 também. Mas eu considero, não é porque eu joguei nessa época, não, mas pelaquilo que eu observo e tenho observado o futebol nas décadas de 70, 80, 90 e agora no ano 2000, eu considero a década de 80 a década de maior talento que já deu no futebol brasileiro e a nível mundial. Hoje o futebol é diferente porque mudou bastante. Em minha opinião, deixamos de jogar para correr, tá entendendo? São pequenos detalhes que para mim faz a diferença no futebol. E não tem a culpa os atletas, não. É as novas adaptações. Hoje, praticamente, você analisa, não sei se eu estou sendo crítico, mas independentemente do talento do atleta, hoje você analisa, normalmente, o melhor jogador em campo pelos quilômetros que ele corre e não pelaquilo que ele joga. Tá entendendo? Na minha opinião. Antigamente, não. Você fazia uma análise de um atleta pelo seu rendimento, tanto com bola como sem bola, né? Pelaquilo que ele fazia durante 90 minutos. E as pessoas dizem assim, mas antigamente não se treinava tanto fisicamente. Sim que se treinava bastante, só que se jogava de uma forma muito mais, talvez mais pausada, mas mais equilibrada, né? De um lado você enfrentava uma equipe que tinha 5, 6 talentos, e do outro lado era a mesma coisa. Hoje, se você vê o futebol, hoje por equipe você tem 1 ou 2 jogadores bons, não falo de talento, que o talento está muito difícil no futebol. E o restante são operários, são jogadores que, para mim, mecanizado, que não tem culpa os atletas. Tem culpa, para mim, as pessoas que adaptaram os atletas a correr mais do que a bola hoje. Mais do que o futebol te permite. Então, quer dizer, você que vai a campo, você que gosta de um bom espetáculo, muitas vezes os atletas, eles se inibem, não tem coragem de enfrentar, e tem talento para isso, só que não tem coragem de enfrentar com medo de uma repreensão do seu treinador, seu preparador físico, e tudo isso diminui um pouco a capacidade do atleta de poder reagir em determinados momentos. Por isso que hoje no futebol há poucos talentos, e aqueles que há, nós temos que aplaudir e aproveitar. Chiquinho, talvez seria esse medo do politicamente correto que tenha mudado o futebol, na sua opinião? Eu acho um pouco que sim, viu? Eu acompanho o futebol um pouco por fora, né? Eu deixei até mesmo de ver jogos, e olha que eu vivo num país onde o campeonato é praticamente um dos mais disputados do mundo, tá entendendo? Com grandes equipes, grandes jogadores. E mesmo assim, eu me aborreço vendo jogos de futebol. Estamos falando de Messi e companhia, tá entendendo? E algumas vezes vou, quando vem aqui o Barcelona, quando vem o Real Madrid, o Atlético de Madrid, e nem acaba o jogo, porque eu vejo 1 ou 2 grandes jogadores, e os restantes, para mim, são jogadores não só limitados, e sim, são jogadores mecanizados. Eu acho que, politicamente, o futebol mudou dentro dessa visão que nós demos para ele. Nós demos uma visão para o futebol que a competição ela é tão importante que o espetáculo fica em segundo plano. Tá entendendo? O resultado mesmo, que antigamente também o resultado contava muito. Você jogava para ganhar, porque o resultado, 2 ou 3 pontos, que antigamente era 2 pontos e hoje é 3, contava bastante. Só que dentro dessa competição e desses pontos, estava o talento dos atletas, que não pensava duas vezes, em fazer uma jogada, tentar um drible, uma tabela, fazer uma jogada bonita. Se saísse gol, tudo bem, se não saísse. Mas era algo que as pessoas tinham dentro de si. E hoje, quando você vê um atleta dar um drible e
dar um passe de 30 ou 40 metros, esse jogador já é diferenciado. O que para mim é uma coisa completamente normal. Os atletas automaticamente tinham essas habilidades, né, Chiquinho? Quando vocês jogavam. Exatamente. Exato, eu mesmo cansei, olha, eu não gosto nem sequer de falar de mim, porque eu aproveitei essa época. Se não fosse aquilo que eu tinha, utilizar as armas que eu tinha, eu praticamente não tinha conseguido nada. As pessoas deitavam e rolavam em cima de mim. Porque assim, eu tinha uma arma e eu tentava trabalhar o dia a dia para poder melhorar essa arma que eu tinha, que era a velocidade, a habilidade, o drible, o cruzamento, a finalização. Então, quer dizer, são armas que quando você tem que saber utilizar, né? E uma das coisas que eu nunca admirei no atleta é quando ele se limita simplesmente a fazer o treino que o treinador dá. Quando você sabe que tem uma capacidade, você tem que trabalhar ela bastante. Você tem que ser ambicioso, não só a nível coletivo, como a nível pessoal. E uma das coisas que eu mais admiro no atleta é o profissionalismo. Tá bom? É uma das coisas que eu mais admiro no atleta é o profissionalismo. Não é o bom jogador. O bom jogador você encontra em qualquer lugar. Agora, o grande profissional é muito difícil. E essa é uma crítica que eu faço ao atleta brasileiro. Em geral, não estou colocando todo mundo no mesmo bolo, tá entendendo? Não estou. Mas o profissional brasileiro é muito pouco. O profissionalismo, eu falo o profissionalismo. Talento, sim, nós temos muito, mas eles não sabem aproveitar o talento com o profissionalismo. Acha que você, por ter talento, pode fazer tudo. E no futebol não é assim. Se você não tiver umas regras, uma disciplina, você vai, mas depois para e fica estancado aí. Se você não se cuida com alimentação, álcool, cuidar do seu próprio corpo, porque o corpo da pessoa é o instrumento de trabalho, né? Exatamente. Ficar jogando pelada, jogo de bairro, essas situações não vão te levar para frente. Exatamente, não, é isso que faz a diferença. Muitas vezes as pessoas falam do futebol europeu como as pessoas encaram o profissionalismo do talento, tá entendendo? Aqui, por exemplo, eu tive esse prazer de jogar quase 12 anos em Portugal e presenciei grandes atletas brasileiros se arrastando, pedindo emprego, porque tinha muito talento, mas não tinha responsabilidade como profissional. E, no entanto, você via, do outro lado, atleta que não tinha grande qualidade, mas se superava, porque eram pessoas responsáveis, tá entendendo? No dia do jogo, ele poderia não ter habilidade, mas tinha uma capacidade, a arma que ele tinha, ele sabia utilizar, tá entendendo? E uma das coisas que há uma grande diferença a nível de mentalidade é justamente essa, a nossa mentalidade de grandes atletas e mal profissionais com o futebol europeu, que não tem grandes atletas, mas tem grandes profissionais. Eles compensam nessa parte, né? Exatamente. Isso. E outra coisa, Chiquinho, você disse que foi jogar em Portugal e tal. Desse país, você ficou logo no Irmão Ibérico, foi logo para a Espanha. O que te levou até a Espanha? Como você chegou aí? A minha história com a Espanha já não tem nada a ver com futebol, tá entendendo? Se me permite, eu comentarei um pouco sobre... Exatamente. Eu praticamente tive 12 anos em Portugal como atleta, né? Eu mesmo preferi parar de jogar futebol quando eu estava no auge, né? Aos meus 35 anos, eu decidi dar um ponto final. E já estava bem. Eu disse, eu não vou fazer a mesma coisa. Esse é o meu ponto de vista, tá entendendo? Uma coisa que eu sempre tive ilusão foi ser atleta profissional. E queria entrar no futebol e sair da mesma forma, com motivação e alegria. E me preparei para isso. Depois de 12 anos, o último clube que eu joguei, que chama-se Estrela de Porto Alegre, eu comuniquei meu treinador e a diretoria. Disse, olha, esse é meu último ano como profissional. A partir do ano que vem, eu vou tentar tirar um curso de treinador, vou me formar, inclusive me formei em educação física e tirei meus cursos. E disse, se eu quiser continuar no futebol, vou continuar. Se não, vou procurar outra coisa. E eu tinha já essa ideia de procurar outra
conviver dentro de outra sociedade, tá entendendo? Fazer outras coisas na vida. E assim foi. Eu parei de jogar, tirei meus cursos e fiz uma prova em uma empresa que eu queria começar a ver outro mundo diferente, né? Uma empresa americana, ou seja, dos Estados Unidos, e que justamente estava nessa cidade. E a minha vinda para cá não tem nada a ver com futebol, eu já tinha parado. O que me fez foi, eu pedi uma transferência, porque eu queria também conhecer um pouco a Espanha, porque eu tinha passado aqui em 90, quando eu vim do Brasil, e gostei muito do clima, principalmente na cidade no qual eu estou agora. E pedi uma transferência para cá, e até hoje estou aqui. Qual a cidade, Chiquinho? Eu vivo em Valência. Ah, em Valência, terra do... Cidade muito bonita, aqui praticamente o clima aqui é muito bom, é um clima que praticamente é quase parecido ao nosso. Agora mesmo, estamos uma base de 36 graus agora, a hora que é, né? Aí tem, assim, o Valência, Levante também é daí, não é? Ou não? O Levante e o Valência são mesmo da cidade de Valência, exatamente. Depois tem outras cidades aqui ao lado, né, que tem outros clubes em segunda, mas em primeira tem mesmo o Levante e o Valência. Perfeito, perfeito. E o que eu ia lhe perguntar? Nesse tempo de pandemia, como é que ficou, né? Vocês aí na Espanha, teve um grande problema aí no começo, né? Tava bem ruim, mas agora as coisas vão tomando um rumo, Chiquinho, vão começando a melhorar. É verdade, viu? A situação aqui teve precária. Para te falar a verdade, eu praticamente comparo isso com uma guerra, tá entendendo? Uma terceira guerra mundial, só que silenciosa, né? E nós tivemos aqui tanto Itália e Espanha, que foram praticamente os países mais afetados. Nós tivemos aqui quase 2 meses sem sair de casa, né? Com uma quantidade de gente morrendo todos os dias, uma média de 1.000 pessoas por dia morrendo num país que tem 48 milhões de habitantes, é bastante. E nós passamos uma fase crítica, apesar de termos aqui uma sanidade muito boa, o que é o serviço médico, as pessoas tiveram muitas dificuldades, apesar de ter ajuda, apesar de termos praticamente um protocolo de segurança, né? Como eles falam no confinamento aqui, nós tivemos muitas dificuldades para poder superar tudo isso. Mas, aos poucos, as pessoas também foram um pouco conscientes nisso. Mas, como em qualquer lugar, sempre há um ou dois que quer sair um pouco ou seja, do caminho, né? Mas isso faz parte do ser humano, né? E nós tivemos aqui esses 2 meses fechado em casa, limitado, as pessoas não trabalhavam, né? Você só saía para comprar de vez em quando, né? E era permitido uma pessoa, né? Havia uma ronda muito grande por parte da polícia. Aqui as pessoas tinham altas multas se te pegasse sem máscara na rua, ou se pegasse você andando na rua em horário que não fosse a nível de compromisso para comprar algo, né? Então, tudo isso facilitou com que, passado 2 meses, o governo foi praticamente liberando aos poucos. Foi liberando aos poucos, né? Eles fizeram mais ou menos isso por etapas, né? Fizeram a primeira etapa, a segunda e a terceira, que eles chamam aqui de fase, né? E agora nós já estamos na fase 0, né? E praticamente o país está liberto, mas com esse protocolo de segurança. Continuamos dentro da normalidade, com o uso de máscara e a distância. Um respeito muito grande, tá entendendo? Porque a situação ainda não está normalizada. Ainda há, de vez em quando, ainda há muita gente que está sendo afetada, e mortes praticamente entre 10, 15 pessoas, de vez em quando você ouve nas notícias, em relação a 1.000 pessoas, diminuíram bastante. Então, aos poucos nós estamos mais ou menos se libertando. Perfeito, que bom, meu amigo. Fico feliz que você possa, que as coisas estejam melhorando aí na cidade de Valência. E aqui uma última pergunta, Chiquinho. Se você pudesse descrever ou lembrar a sua partida mais importante com a camisa do Maranhão Atlético Clube, qual seria e por quê? Várias, né? Várias. Primeiro, a minha estreia
Foi num clássico. Perdemos esse jogo 3-2 para o Sampaio. Mas eu tive a felicidade de ser, nesse dia, o melhor jogador em campo, fiz um gol, e isso me marcou. Para ser o primeiro jogo, eu nem sabia como reagir, tá entendendo? Vendo aquele estádio Castelão com tanta gente, e o treinador me jogou na fogueira, é assim como se diz, mas no bom sentido, tá entendendo? E as coisas nesse jogo, para mim, saíram muito bem. Essa é uma das lembranças que eu não vou esquecer. A outra, um jogo que me marcou muito, foi de campeonato do segundo turno, de 87, contra o Imperatriz, a decisão, que nós ganhamos esse jogo de 2-1, né? E eu acho que fiz um dos melhores jogos até hoje. Eu fiz bastante jogos, pelo aquilo que dizem a imprensa, eu não sei me analisar nesse lado, né? E, modéstia à parte, também não sou uma pessoa que possa falar o que eu fiz ou deixei de fazer. Eu deixo isso a critério das pessoas que acompanharam, que viveram e que viram, né? Tanto quem jogou ao meu lado, então contra mim. E contra o Imperatriz. Esse jogo ganhamos 2-1. Eu também lembro que eu fiz um gol muito bonito. E ganhamos esse segundo turno e me emocionou bastante. E o terceiro, eu acho que foi em 88, um jogo que nós estávamos perdendo de 2-0 para o Sampaio, e a gente tinha que, no mínimo, empatar para poder ir a um triangular contra o Imperatriz, Sampaio e Moto. Não, Imperatriz e Sampaio, e Maranhão. E eu lembro que nós estávamos perdendo esse jogo de 2-0, faltando 20 minutos, e eu tive a felicidade de fazer talvez um dos gols mais bonitos que eu já fiz na minha carreira, né? O primeiro e o segundo. O segundo foi feio, porque foi um gol de cabeça que foi mais falha do goleiro do que mérito meu, né? Agora, o primeiro gol... O importante é que entrou. Exato. A verdade é que a bola entrou e a gente comemorou, né? E foi... Esse jogo que nos levou depois à final, porque fomos Imperatriz e ganhamos, e depois fomos disputar a final com o Sampaio. Isso foi das memórias que eu tive. E a outra foi na seleção, né? O tempo que eu disputei os jogos pela seleção, Campeonato Brasileiro aí, de seleções, me marcaram bastante. Eu nem vou dizer um jogo especial, mas eu tive um jogo que nós jogamos em Manaus, nós fomos ganhar lá, acho que 2 ou 3, se eu não me engano, e esse jogo, para mim, foi um jogo que me marcou a nível pessoal, apesar de não ter feito gol, mas a nível pessoal eu considero esse um dos melhores jogos na seleção, né? Perfeito, meu amigo. Olha, Chiquinho, só para encerrar aqui o nosso bate-papo, que foi muito bom, eu já desde agora queria te agradecer pela oportunidade que eu tenho de te conhecer, de falar com você, um dos atletas mais importantes da história do MAC. Tá? Nós temos alguns atletas do elenco atual que estão assistindo essa live nesse momento. Tá? Beleza. E amanhã a nossa equipe se reapresenta para seguir a caminhada no Campeonato Maranhense. Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para eles, algo motivacional para todos aqueles nossos atletas, né, e para todos os nossos torcedores que nos assistem, por favor. Perfeito. Você pode ter certeza que... Tá me ouvindo? Sim. Sim. Perfeito, pode deixar. Depois eu faço aqui um comentário perfeito para vocês. Espero que vocês gostem em relação a isso. E uma das coisas que eu gostaria de deixar para essa juventude que está iniciando agora, principalmente esse pessoal que vieram substituir os grandes craques, todos eles para mim são craques, é não perder a confiança, a motivação e nem a esperança de fazer sempre algo que possa não só te motivar a ser melhor pessoa no dia de amanhã, não só dentro como fora de campo, tá entendendo? Para além de atleta, seja homens, para além de atleta, seja homens primeiro. Alia, é uma mensagem que eu gostaria de deixar aí no Maranhão, se você puder aliar o grande jogador que com o profissionalismo e o homem responsável, você tem 99% de possibilidade de conquistar algo na sua vida. Esse é um dos pequenos conselhos que eu deixo, porque eu passei por isso e eu sofri muito quando eu cheguei aqui na Europa. Tive lesões e, como era estrangeiro, você tinha que estar 100%, porque senão a dificuldade era grande.
né? Então, tudo isso faz com que você aprenda na vida a valorizar aquilo que você é, né? E eu deixo aqui um forte abraço a todos os maquianos e queria aproveitar também, Gabriel, deixar aqui um abraço para minha família que está, talvez, assistindo a live. E meu amigo Oliveira Lima, de Colinas, que Sim. ele está com seus amigos, e minha família de Colinas, de Imperatriz, de Palmas, e os amigos aí de São Luís também, né? E praticamente deixar aqui um abraço para toda essa família maquiana. Se Deus quiser, estou preparando aqui, depois que acabar tudo isso aqui, tentar aí fazer uma visita aí à nossa terra e dar um abraço a cada um. Tá certo. Muito obrigado, Chiquinho, pelo seu tempo. Muito obrigado pela conversa, tá? Olha, Espero que algum dia nós Gabriel, possamos nos reencontrar. olha, Gabriel, eu agradeço imenso, viu? Acho que o prazer foi todo meu. É um prazer ter te conhecido. E eu espero que esse contato ele se permaneça e mantenha, né? A nossa chama, a nossa comunicação, principalmente com a família maquiana. Que o MAC foi uma das equipes que me deixou esse lado. Eu levo o Maranhão comigo no meu coração. Nunca beijei um escudo de um clube, e não faço porque na época eu era um profissional. Agora, o respeito, a admiração e o carinho, isso eu vou levar sempre comigo, tá bom? Eu deixo aqui um forte abraço para você e para toda a família maquiana. É isso aí. Muito obrigado, Chiquinho. Obrigado pelo seu tempo. Só relembrando aqui aos nossos torcedores que amanhã a nossa equipe se reapresenta no CT, no Parque Valério Monteiro, tá? Às 15 horas. Nós estamos apenas esperando alguns detalhes para lançar o nosso protocolo de saúde, tá? Mas desde já nós avisamos que a presença, por exemplo, de imprensa e de torcida não serão permitidos, tá? Por conta mesmo desse protocolo. A gente conta com a compreensão de todos vocês e nos vemos em breve. Só relembrando alguns reforços já anunciados: o Michel, lateral direito, o Anderson, zagueiro, e também o Guilherme na lateral esquerda, tá? Acompanhe nossas redes sociais, porque hoje também vai vir anúncio aí de mais um reforço do MAC. E a última notícia, amanhã, ao meio-dia, tá? No Esporte Guará, o presidente Robson Paes vai fazer aí mais alguns anúncios, mais algumas novidades podem vir em breve aí no Maranhão Atlético, tá? Então, nos vemos. Chiquinho, um abraço, meu amigo. E é isso aí.